Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje, sim, continuaremos falando sobre a série Daisy Jones and the Six e analisando os episódios 4, 5 e 6 e, claro, teremos spoilers, então caso você não tenha assistido esses episódios, então volta lá no Prime Video, assiste os episódios e volta aqui no canal para conferir a minha opinião sobre estes episódios. E já faço convite para você me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Regidancinha, Scooby, estou com Pets e Livros, e já deixa o like, comenta aí se você está assistindo a série, o que achou desses episódios e compartilha esse vídeo com aqueles amigos que estão maratonando a série. Agora chega de lenga-lenga e bora pra análise. Bom, gente, no terceiro episódio a gente encerrou ele com um momento muito épico, que é quando eles gravam a música Honeycomb, que é um ápice, que é uma explosão, e a gente vê o episódio terminando nessa gravação. E aí no quarto episódio a gente vê o quê? A gente vê essa música semana após semana chegando no top 1, o que é extremamente interessante, e inclusive a gente vai ver eles indo fazer um show onde teremos a participação da Daisy, o que já começa com uma grande diferença se comparado o livro com a adaptação, porque no livro, essa música que eles gravaram não era para o álbum Aurora, era para um álbum que eles gravaram aqui, que era o segundo álbum da banda The Six, e eles colocaram essa música Honeycomb dentro desse álbum e fez muito sucesso. Eles foram para a turnê e aí a Daisy que fazia a abertura dos shows nessa turnê. Então teve uma grande diferença aí, porque ali a gente não vai acompanhar eles numa segunda turnê. A gente só acompanhou a primeira, que foi, né, o auge da droga e da trairagem de Billy. E aí a gente já parte para a gravação do álbum Aurora, iniciando com essa primeira participação da Daisy e do Billy, né? Esse meet de Daisy Jones com o The Six, que dá muito certo, e aí eles sim vão fazer o quê? A gravação do álbum, né? Então assim, gente, deu muito certo. Eles fazem esse show, a gente já começa a ver faíscas surgindo entre Billy e Daisy, porque Billy comenta, você entra na quarta música, mas ela foda-se, ela liga o foda-se e vai lá e canta na segunda música mesmo, e é algo bem crucial e interessante que a gente já começa a ver o quê? Mais ênfase para o vício em drogas e bebida da Daisy, porque ali ela tá muito ansiosa, muito nervosa, ela tenta passar uma good vibes para Billy, que ele pergunta se ela tá bem, mas quando eles entram, a banda entra pra tocar, ela fica extremamente nervosa, bebe um comprimido e bebe uma dose, e depois vai toda loucaça pro show e toda a plateia entra em estado de êxtase ao ver ela. E ali a gente já é introduzida a um personagem que vai ser bem um divisor de águas, vamos dizer assim, para determinados pontos na história, que é o entrevistador da famosa Rolling Stones, né, a entrevista, a revista. E ali, o Billy, depois dessa apresentação, a música tá fazendo muito sucesso, ele não dá crédito nenhum para a Daisy. Ele fala que só foi uma simples participação dela, que eles é o The Six e ela é Daisy e cada um segue seu caminho. E uma diferença do livro com a série é que a Daisy já tinha um álbum gravado no livro, ali não, ela começou a gravar pela primeira vez com aquela música que foi o feat entre os dois, e aí ninguém conhecia, ela na série é uma desconhecida, entendeu? E aqui não, ela tem uma certa famazinha. E aí a gente vai, então, passando nesse episódio, vendo essa crescente na música, e algo que impactou muito assistindo a adaptação foi uma frase que a Daisy comenta, que a música dela estava no top 1 e ela não tinha ninguém com quem comemorar. Por que ela não tinha ninguém? Porque ela nunca teve ninguém. Ela só teve a Simone, mas a Simone, no início do capítulo, ela já parte para os Estados Unidos. Algo que vai chamar bastante atenção, que eu não me recordo de ter sido falado. Na verdade, não foi falado isso, mas achei que trouxe uma ênfase muito importante, bem significativa na série. Foi que Simone, ela teve uma gravação que pegaram a voz dela e colocaram em uma banda de pessoas brancas. Então, ela se sente muito cansada de nunca ter a visibilidade que ela poderia ter, porque a voz dela é muito boa, e ela embarca, então, na questão de ir até os Estados Unidos atrás de uma certa moça que apareceu no episódio anterior, que fez uma proposta pra ela ir tocar no bar dela, enfim. E aí, a gente perde de vista, então, a Simone. Mas eu acredito que a Simone vai voltar a aparecer em próximos capítulos,
capítulos, ela já dando spoiler logo de cara, porque se você veio ver essas minhas opiniões, você já vê o 4, o 5 e o 6. Simone vai para os Estados Unidos, chega nos Estados Unidos e desaparece. Achei que teríamos takes de Simone, mas não temos, mas eu vi alguns trailers que ela aparece cantando com a Daisy no futuro, então eu acho que ela vai vir aparecer ainda na história. Mas Daisy então se vê perdida, não tem com quem comemorar o sucesso que está fazendo, e ela vai fazer o quê? Introduzir mais as drogas. Então é uma coisa que a gente repara. Então quando ela está nervosa, ansiosa no palco, ela remete à droga. Quando ela está se sentindo solitária, ela faz o uso das drogas. Então a gente vai percebendo que muito dos sentimentos que a Daisy tem ao utilizar as drogas é quando ela fica nervosa, quando ela fica solitária, né? Que são essas emoções que desencadeiam a utilização das drogas. E aí, algo muito interessante que vai acontecer nesses capítulos é que a gente vai começar a perceber um pouco da Camila do livro. Nos primeiros capítulos, eu até não me recordo qual foi a minha opinião que eu dei pra vocês anteriormente, mas uma grande diferença era que Camila acompanhava o Billy, meio como se ela fosse um cachorrinho seguindo o Billy na série. E que é extremamente diferente do livro, né? E aí aqui a gente começa a ver uma diferença da Camila, a Camila persuasiva. Inclusive, tem anotação sim, como a Camila é descrita pela Karen, que ela descreve a Camila no livro assim, ó. Camila, ela era dura na queda e sabia conseguir o que queria, quase sempre, aliás, era bem persuasiva e meio impositiva até, apesar de a gente nunca sentir que ela estava impondo nada, mas Camila tinha uma personalidade forte, sabia fazer valer sua vontade. E a Camila não era boba e nem nada. Vendo o sucesso da música do Billy com a participação da Daisy, ela sabia que era necessário ter a Daisy o quê? Junto com o The Six, para eles fazerem um álbum e serem sucesso. Para chegar no topo, ela precisava e ela reconhecia isso. E ela começou a persuadir quem? O Billy. Porque o Billy ficou putaço, porque o Billy era rockstar, o Billy era aquele personagem astro do rock, da banda, que pra ele era só a opinião dele que bastava, e ele foi contrariado. Pra ele, a Daisy estragou a música, ele nem gostava de ouvir a música na versão dela na rádio. Então assim, ele ficou muito puto que a música tava fazendo sucesso, mas elas ganharam dinheiro, né? Eles ganharam bom dinheiro por causa dessa música com a participação da Daisy, e Camila tenta persuadir ele em vários momentos. Inclusive, ela faz uma festa onde convida todo mundo e a Daisy aparece lá e o Billy fica puto. Como assim você convidou ela? Ela assim, sim, convidei. E aí, em um determinado momento na festa, vai apagar a luz e aí meio que eles vão começar a cantar. E eu acho que isso tem um dedinho de Camila, porque eles iriam ver assim como é gostoso e como é bela a conexão tanto de Billy com a Daisy, mas com o The Six. Então, depois desse momento na festa, a Camila comenta pra ele, chega no bate-papo bem sincero: você sabe que você vai precisar dela pra chegar no topo. E ele admite pra Camila que sabe disso. E aí ele faz o convite para a Daisy. Ele pergunta assim: você quer se juntar à banda? E a Daisy comenta assim: mas você me quer realmente na banda? E aí ele fica sem palavras, né? E aí ela sai de lá, porque na realidade ela tá cansada de ser usada pelas pessoas. Inclusive, tem algo que eu gostaria de destacar, que é em relação ao Ted. O Ted, ele sacou muito da personalidade da Daisy. E o que é interessante é que ele viu que era mágico o que acontecia na gravação dos estúdios entre Daisy e Billy. Mas ele sabia que se ele falasse pra Daisy se juntar ao The Six, ela não ia dar bola. Aí o que ele fez? Ele fez o contrário, porque ela falou assim: ai, nossa, isso é tão legal, né, ter uma banda e tal. E aí ele assim, Aí ele assim: mas não The Six, né? Aí ela fica assim: não The Six? Tipo assim, mas a música deu tão certo, mas meio que contrariar e meio que ela, ele não gostou, então vou provar o contrário. E é um ponto diferente, tá? Porque como eu falei no livro, a gente tem o quê? A gente tem uma grande diferença que eu senti um pouco de falta. Aqui no livro a gente já tem a gravação do CD da Daisy, que é mais pop. Ela faz mais sucesso com os jovens. E ela vai ter um produtor, o Hank, que era um produtor barra namorado, um escroto de um babaca, bem relacionamento tóxico. E ela tinha uma banda contratada por ele. Então ela tinha
pessoas contratadas que tocavam as músicas dela quando ela fazia as aberturas. E assim, ali na série ela tá sozinha, ela é só compositora e cantora, então ali com The Six ela sentiu essa coisa que ela precisava, sabe? Que ela sozinha não tinha tanto impacto só com violão quanto ela teria com uma banda completa. Mas aqui ela já teria uma banda, né? E um elemento que eu senti falta foi desse produtor. Porque aqui ele é extremamente estúpido com ela, ele dá muitas drogas pra ela. Então eu acho que poderia ter colocado, mas eu espero que pelo menos uns relacionamentos apareça, que é o marido que ela vai ter no futuro, né? A Daisy vai chegar um momento na história do livro que ela vai conhecer um cara que é pior do que esse produtor. E eu espero que nos próximos capítulos ele apareça. Mas, enfim, uma grande diferença que eu achei que faltou foi essa questão de ter esse relacionamento meio tóxico, assim, envolvendo o produtor com a Daisy. Mas voltando àquela cena deles cantando, do Billy falando, no final a Camila vai falar então com a Daisy, tentando convencer ela a participar da banda. E ela no final vai ser convencida e vai querer entrar a banda do The Six. E eles vão fazer o que? A gravação propriamente dita do CD Aurora, do disco Aurora. E aí começa a melhor parte até então pra mim, que é as criações. Por quê? Vai chegar a afrontosa Daisy, chega lá no ensaio e simplesmente ela leva o caderninho dela, tem várias ideias, músicas, e o Billy simplesmente fala, não, a gente já tem as 13 músicas pro disco, já escrevi todas, e ela fala assim, tá, mas espera, eu não quero ficar cantando da sua mulher, eu não quero ficar cantando músicas da sua mulher. Ela é muito legal, mas tipo, cara, acorda, né? Isso aqui é uma democracia, uma banda. A gente não é obrigada a ficar cantando só da sua mulher. E aí os outros personagens vão concordar com ela. Inclusive o Ed, que é um bem babaquinha na história, ele vai achar que foi muito legal a Daisy ter entrado, porque, cara, ela finalmente expôs que o Billy era um escroto. E ele, inclusive, comenta, cara, eu quero tocar rock and roll. Tá muito soft, tá muito pop. Então entra um conflito entre todos. E aí o Ted simplesmente fala, sai daqui. Tu e tu, Daisy e Billy, vão pra algum lugar, vão desenvolver novas canções, novas músicas em que os dois vão criar. E aí eles vão embarcar nesse processo criativo das músicas, que eu achei extremamente bom. E que fez essa conexão entre os dois. Eles começam a falar sobre o passado, sobre coisas que eram muito íntimas. O Billy começa a reconhecer características da Daisy e consegue perceber que ela não é somente perigosa em questão do vício e das drogas, mas envolvendo outras áreas, como por exemplo o relacionamento. Quando ela mergulha na piscina, ele começa a ver que ela pode ser uma tentação carnal também. E aí temos várias diferenças se comparado ao livro, como por exemplo, quem joga as drogas da Daisy na privada não é o Billy, e sim a Karen no livro, mas pra mim não fez muita diferença. Mas nesse episódio eu acho que não é nada muito crucial, tem algo mais pra frente que eu achei muito diferente do livro. Mas bora lá. Mas pra finalizar esse episódio, algo que deu uma dorzinha no coração e que eu acho que é muito interessante que eles estão fazendo com a Daisy, é que a gente fica com uma peninha dela. Tem uma frase da Camila que ela fala que ela, Billy, Aure, Karen, enfim, todos da banda são mais do que uma banda, são uma família, e uma família cuida um do outro. E quando ela entrasse na banda, eles iam cuidar dela. E a Daisy fala, é? Uma família pra ser assim? Porque não foi essa a minha experiência. E meio que a Camila entende que o passado dela, da Daisy, pode ser muito difícil, porque ela não teve esse cuidado e zelo da família como ela. Inclusive, outra cena que chama bastante atenção é quando ela tá no ápice da fama, da música dos dois, e ela não tem com quem falar. Ela vai pra frente da casa dos pais, eles não atendem, ela invade a casa, ela é presa, porque no final os pais nem moravam mais lá. Então assim, ela não sabe nem o paradeiro da família. Então a gente vê como realmente ela é solitária nesse mundão. Então, esse episódio eu gostei demais, tá? Gostei demais. No próximo episódio a gente vai ver eles continuando as gravações. A gente vai ser introduzido ao relacionamento da Karen com Graham. Então Graham, ele logo naquela festa se declara pra Karen, e a Karen já diz que sabia,
mas que ele era ótimo e fica por essa, mas ele tem uma namoradinha que meio que ela fica tipo, ó céus, ele é maravilhoso e fica com ciúmes e tal. Mas na realidade eu acho que não é que ela ficou com ciúmes, ela quando perguntou pra ele, você vai pra praia, eu acho que ela já tava com segundas intenções. E aí quando viu que ele estava com uma namorada, ela pensou assim, cara, ou eu fico com ele agora, ou essa moça é muito boa pra ele e eles vão ficar pra sempre juntos. Então eu gostei demais, eu adorava dos dois no livro, foi totalmente diferente quando os dois ficaram, se comparado ao livro, né, que foi pós um show no hotel, mas eu achei muito bom, muito bom, muito bom. E aí, gente, a gente vai vendo em paralelo essa questão desse relacionamento, mas a gente também vê como Camila em muitos momentos centro desses episódios, porque ela começa a se sentir afastada do Billy. Ela começa a se sentir excluída da banda, porque ela era antes muito próxima, ela sempre sabia das letras, das músicas, ela era a primeira a saber ao Billy tocar, e o álbum estava quase finalizado, e ele não falava com ela sobre essas músicas. Inclusive tem música que ela viu rascunhos, e o interessante é que a Daisy mostrou pro Billy que ele deveria ser mais sincero nas letras e não coisas que ele gostaria de ser, e sim quem ele era, os sentimentos dele. Então eram letras bem intensas e tinha algumas que até machucava. E inclusive ele falou assim, essa música quem escreveu foi a Daisy, meio pra tirar o dele da reta, né? E aí vai ter um determinado acontecimento que acontece no livro, que Daisy fica doidona, perde o horário do ensaio, o Billy vai lá e quando ele se depara, ela tá louca na piscina, jogada na droga, sai da piscina, ela fala, não, estou ótima, estou excelente, e quando vê tá o pé dela todo machucado, que ela pisou em vidro, e aí ele vê que aquela situação é caótica, ele sai dali na hora, porque tem muita droga, tem álcool, tem uma loucaça, ele volta e ele escreve uma música pra ela, e ele vai escrever essa música e ela não consegue cantar, ela acha que a música não é pra ela, porque é uma música muito difícil pra ela ler, porque é exatamente o que ela passa, é a questão dela e das drogas, enfim, e ela não consegue gravar, ele sai atrás dela no estacionamento, e essa é uma grande diferença que quando aconteceu eu fiquei, o quê? Como assim? Que o Billy tá com um beijaço na Daisy. Muita gente vai falar, mas no livro não tinha isso, mas assim, no livro tem uma descrição que fala assim, ele estava tão próximo de mim que eu senti o nosso hálito, sei lá, eles estão tipo quase como se estivessem se beijando ali no estacionamento, e como é uma questão tipo assim, ele tá dando uma entrevista, ela tá dando uma entrevista, ela até fala assim, você quer saber toda a parte da verdade? Então assim, às vezes eles podem omitir algumas verdades pro entrevistador, e ali a gente viu o que realmente aconteceu. Então eu acho que grandes teorias e supostas teorias que eles teriam realmente ali se beijado, devido às descrições que a gente tinha das entrevistas, a gente viu que nenhum falou que se beijou pra entrevistadora, mas eles se beijaram, e eu achei que alguém ia ter visto, mas ninguém viu. E aí eles se beijaram e aí ela conseguiu gravar a música. E logo depois, gente, é tanto acontecimento nesse episódio, no 6º episódio, que eu achei que aconteceu muitas coisas em um curto período de tempo e pra mim foi muito frenético. Teve esse beijo, teve gravação, teve a Karen com o Graham, teve as fotos pra capa do álbum. Nossa, todo mundo foi, tava tudo glamuroso, e aí a Camila foi e começou a olhar com um olhar diferente. Ela confiava muito no Billy, mas ela começou a ficar preocupada. Inclusive, ela vê determinadas cenas, e até tira uma foto que vai virar a capa da Aurora, que eles estão brigando, intensos, muita intensidade. E ela chega a falar pro Billy o seguinte, você ama ela? Não, não amo, mas a partir do momento que você ama ela, acabou o nosso casamento. Porque a Camila já perdoou as trairagens dele do passado. Mas era coisa carnal. Agora, a partir do momento que ele não amasse mais a Camila e amasse outra mulher, acabaria a relação. E falando em acabaria outra relação, depois dessas fotos, Camila se produz inteira e fala que vai sair. E sai.
E aquelas suposições que eu estava criando nos capítulos anteriores do Ed de gostar de Camila se concretizou. Ele encontrou ela na festa. E meio que ficou subentendido que algo rolou com eles, porque ela chega na casa, horas depois, não quer falar com Billy. No dia seguinte, Billy vai na gravadora, vai dar oi pro Ed e ele sai disparado. Então, tipo assim, eu subentendi que rolou uma trairagem ali. E aí tem muita gente, mas ai, que absurdo. Mas no livro tem uma cena, sim, que o Billy comenta que teve um dia que a Camila falou que ia sair pra almoçar com o ex-namorado do colégio e eles passam horas, tipo mais de 4 horas, ninguém demora 4 horas pra almoçar. E ele falou assim, ele tinha que confiar nela. Porque a partir do momento que não tem confiança, não tem relacionamento. E ele já pisou muito na bola de Camila. E até tem questão que Camila comenta, tipo, o que adianta tu ter um relacionamento que não tem traição, mas são pessoas infelizes, né? Então ali eu achei muito interessante, porque quem garante, porque na série o Ed já conhecia a Camila. E quem garante que o Ed no livro não era o ex-namorado da Camila? Ou o cara do colégio dela. Então, assim, eu achei bem interessante esse ponto, curti bastante, gostei da questão das músicas, gostei da questão do cara que é do jornal, do Rolling Stones, da revista, fazer sempre um clímax entre Billy e Daisy, eles falando dos podres um dos outros, ao ponto que no final, né, a gente tem a gravação, o CD tá pronto, o disco tá pronto e a princípio eles irão entrar em turnê. No entanto, a Daisy tem que acesso às mensagens da entrevista do Billy para Rolling Stones, porque Billy tinha sido exposto, questão das trairagens com Camila, da questão de ter passado por um processo de questão das drogas e reabilitação, e aí ele ficou puto que a Daisy falou isso. Daí ele pegou e cascou o pau, falou que ela era uma drogada, que não dava pra saber nada dela, sempre tava em outra onda, e ela recebe isso e se sente muito mal. Ela simplesmente mete o pé e vai viajar pra Grécia. E meio que acaba aí o episódio, Billy indo até o encontro dela no hotel e se depara que não mora mais ninguém há 3 dias lá. E aí a gente fica com a cena da Daisy indo então viajar pra Grécia. O que eu acho que vai acontecer é que ela vai viajar pra Grécia. Eu acho que ela viajou pra Itália, se não me falha a memória, no livro. Porque assim, gente, eu tô lendo mais ou menos assim, lendo um pouquinho do livro enquanto eu estou vendo os episódios. E o que eu posso dizer pra vocês é que temos diferenças, teve algumas diferenças nos episódios anteriores, mas teve caminhos diferentes que estão chegando no mesmo resultado. Como eu falei da Camila, teve muitos apontamentos diferentes, mas que chegaram na mesma Camila do livro. A Daisy cada vez mais afundando nas drogas, o relacionamento de Karen, que ela trouxe essa questão de que ela não quer ter um relacionamento que as pessoas saibam, porque ela não quer ser taxada como uma mulher que ficou com o guitarrista e por isso teve acesso à banda. Então assim, gente, no geral, eu curti demais esses 3 episódios. Pra mim foram muito mais fluidos do que os primeiros. Eu gostei demais, eu queria mais música. Esse processo de formar o disco, eu acho que a única coisa que pecou aqui foi que faltou um pouco desse entrosamento da banda com a criação do disco, porque a gente vê muitas brigas sendo descritas no livro enquanto eles estavam fazendo essas músicas, então eu senti falta disso, mas no geral eu curti bastante. Questão do beijo, porque a gente a princípio ia ter um beijo da Daisy no Billy no livro, e ali é Billy que beija ela. Eu acho que ficou interessante, porque eu acho que mostrou muito dele, porque o que ele quer ela, mas ao mesmo tempo ele quer Camila. Então isso pode ter ficado nas entrelinhas do livro, e pra mim é isso, né, gente? Tô curtindo bastante. Comentem aí o que vocês acharam. Essas foram as minhas impressões. E semana que vem a gente traz análise do 7º e 8º episódio. Sim, eu mal vejo a hora de ver eles, mas ao mesmo tempo o meu coraçãozinho já fica palpitando, porque eu sei que está chegando perto do fim. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!